Bom dia! Tudo bem com vocês? Olha, eu fiquei tanto tempo sem abrir live que eu já nem sabia mais. Para vocês terem noção, eu abri a live off. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Nossa, acho que faz tanto tempo que eu não abro live. Acho que o ano passado, no primeiro semestre, depois não abri mais. No entanto que eu abri agora e tava no off. Mas sejam muito bem-vindas. Uma semana de lives, onde nós vamos se encontrar essa semana aqui ao meio-dia. E a última live vai acontecer na segunda-feira, no dia 17. As lives não ficarão salvas aqui no Instagram. Depois, no final de semana, eu vou subir as lives no YouTube, tá? Então, quem não assistir durante a semana, depois vai conseguir assistir no sábado e no domingo as lives. E aí, na segunda-feira, a gente volta e faz o encerramento das lives na segunda-feira, tá? Então, fique tranquila, se você perder alguma, você vai ter a possibilidade de assistir as lives no final de semana, tá? Serão lives curtas, não vou me estender muito, mas sobre o que vamos falar? É uma jornada criativa, né? E o que seria uma jornada criativa? Nós vamos falar sobre criatividade, como acessar a nossa criatividade. Se você tem bloqueios criativos, o que é criatividade? Por que eu vou falar de criatividade, né? Em primeiro lugar, deixa eu me apresentar para caso você não me conheça ainda. Eu sou Sil Pérez, sou design de moda, design de acessórios. Tem gente que já sabe isso aqui, decora e salteado, né? Quando eu fazia muita live, eu falava sempre isso. Tô à frente da minha marca aqui da Sil Pérez Acessórios há 7 anos. Já criei e produzi mais de 12 mil acessórios artesanalmente, criativamente, intuitivamente. Sou reikiana, oraculista e apaixonada por falar de criatividade. Sou mentora criativa, tenho os meus cursos também e amo falar sobre esse assunto. E criadora do método Comece, que é o CUF. Comece de onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Esse tripé mudou a minha vida. E do que você vai falar, né? O que vai ser essa jornada criativa? Não sei, não tem uma ordem para essa semana das aulas. O que nós vamos falar aqui, o que eu vou falar é sobre criatividade, sobre o chakra, sobre energia, como que a gente acessa isso e o que acontece. Mas não tem uma ordem. O que acontece? No começo do ano, vocês sabem que eu ia lançar um curso e não lancei esse curso porque segui a minha intuição sem ao menos saber o porquê que eu não deveria lançar. Desisti um dia antes de lançar, de fazer uma live que eu ia fazer para lançar esse produto e não sabia, eu sentia que eu não tinha que lançar esse produto, que eu não tinha que fazer aquela live no dia 12. Oi, meu amor, um beijo, Flá, maravilhosa. E eu sabia que eu não tinha que lançar, mas era algo que eu tinha colocado tanta expectativa que eu sabia que era um chamado e um dia antes, no dia 11 de janeiro, eu desisti de lançar e não entendi o porquê e me questionei e algo dentro de mim, lua cheia em Leão, dia 12, lua maravilhosa aí para iluminar nossos projetos, né? E como eu sempre falo aqui para vocês, a nossa intuição é muito poderosa, muito poderosa. Por muitas vezes, nós mulheres somos taxadas como loucas mesmo por seguir a nossa intuição, né? As bruxas, né? São colocadas como loucas por não saberem o que estão fazendo. Para a maioria das pessoas, não fazer sentido. Por que tá fazendo aquilo daquele jeito? Mas
nada mais é do que a nossa intuição, nada mais é do que o nosso íntimo, a nossa centelha, o nosso coração falando com a gente. E quem não tem essa sensibilidade, não entende sobre isso, muitas vezes nunca vai entender e, mais que entender, compreender. Por que muitas vezes você muda algo, muda um projeto, faz determinada coisa em um outro momento que você fala, meu Deus, não tem nada a ver isso, né? Mas é a nossa intuição nos guiando e eu prezo muito, muito, muito por isso, pela minha intuição. Independente do que o outro vai achar, eu sigo a minha intuição. E no dia 11 de janeiro, eu cancelei esse projeto que eu ia lançar no dia 12, não fiz a live e cancelei esse projeto que eu ia fazer. E eu não entendi na hora, eu só segui a minha intuição. E uma semana depois disso, eu fiz o anúncio no sábado à noite, cancelando, porque a live seria no domingo. E aí passou uma semana, algumas coisas aconteceram, e no final de semana seguinte, uma das minhas melhores amigas veio a falecer, e ali eu entendi o porquê que eu não tinha que ter lançado aquele projeto, porque eu iniciaria o projeto naquela semana, na segunda-feira ali, pós aquele final de semana. Eu não ia ter a menor condição de começar aquele projeto, de realizar aquele projeto. Então, muitas vezes a nossa intuição, ela simplesmente sinaliza o que você tem que fazer. E muitas vezes você não vai entender o porquê você está fazendo aquilo, você nem sabe, você fala, caramba, né? Por que eu não tô fazendo isso? Por que eu não posso ir por aqui agora? Por que não agora? Por que não assim? E a gente fica ali, e quando aquilo acontece, você entende por que você mudou de caminho, por que você mudou de rota, por que não agora, né? Existem algumas coisas que fogem do nosso entendimento e que talvez a gente não vai entender, talvez nunca vai entender, ou às vezes vai chegar o momento de você entender aquilo, né? Mas para mim ficou muito claro o porquê que eu não tinha que lançar aquele projeto naquele momento. Eu não teria uma energia capaz de sustentar o projeto. Então, a gente tem que sempre seguir a nossa intuição. Então, contextualizando por que eu decidi fazer essa semana dessa jornada criativa, eu não tenho total clareza ainda da ordem das lives, né? Eu sei o que eu tenho que falar, do que nós vamos falar, do que eu vou compartilhar com vocês. Mas eu sinto um chamado muito grande de fazer essas lives, de falar sobre criatividade, de falar sobre as energias, de falar sobre isso, de mostrar isso. A cada dia eu tenho estudado mais sobre isso, tenho lido mais sobre isso e vai abrindo portais assim para mim incríveis. E esse chamado muito grande de compartilhar isso, de mostrar isso para as pessoas. Sempre falei do comece, né? Por que a gente tem essa dificuldade de começar? E cada vez mais isso vem criando forma. E é um chamado que eu não sei explicar para vocês, mas eu sei que eu tenho que fazer algo. Então, quando a gente sente que a gente tem que fazer algo, a gente tem que seguir a nossa intuição. E no caminho as coisas vão tomando forma, no caminho as coisas vão acontecendo, no caminho a gente vai se esbarrando com pessoas que vão trazendo aquilo. E muitas vezes a gente não começa porque a gente não entende o como a gente deve fazer, com quem nós vamos fazer, aonde nós vamos fazer. Por isso que esse método que eu criei, o CUF, que é comece, use e faça, é porque muitas vezes a gente fica no mental, né? A gente só fica idealizando, pensando e não faz, né? Por isso que é comece. Mas muitas vezes a gente, na verdade, na grande maioria, a gente começa e não realiza. A gente morre no meio do caminho, a gente fracassa, né, no meio do caminho, a gente interrompe aquilo. Então a ideia dessas lives é compartilhar com vocês
como que a gente pode sustentar a nossa energia para a gente poder começar e realizar? Na grande maioria, a gente não entende o que acontece energeticamente, biologicamente, fisicamente, mentalmente com a gente. Por isso que a gente interrompe os processos, muitas vezes sem saber o porquê que a gente interrompeu. A gente acaba achando que é porque, não vai dar certo, ou então... enfim, a nossa mente ela vai contar N historinhas pra gente não seguir. Mas a verdade é que existe um real motivo porque a gente não continua, porque a gente não consegue sustentar essa energia pra gente dar sequência e manifestar, realizar, co-criar, né? Então, a gente acha que houve uma conspiração, a gente vai criando N histórias e não manifesta. A gente começar, gente, na verdade é muito fácil, né? Na verdade, o que a gente mais sabe fazer é começar. O que a gente mais consegue. Mas o que a gente mais tem dificuldade é de sustentar a energia e poder realizar, manifestar e co-criar. Então é disso que eu vou falar essa semana, vou compartilhar algumas coisas com vocês que eu tenho estudado, que eu tenho aprendido, do que eu compartilho nos meus cursos, do que eu compartilho aqui no Instagram. Então, se você... E mais que isso, assim, é como se eu sentisse que eu precisasse falar isso, porque talvez vai passar alguém por aqui que precisava ouvir, enfim, que eu preciso fazer isso como uma forma da minha missão mesmo, de ser um canal de fazer isso, e o quanto eu gosto de falar disso, e o quanto eu sinto que a espiritualidade mesmo quer me usar para estar falando isso. Então, eu acredito que a gente tem que aprender a ouvir os chamados. E também se conectar com a nossa criatividade é uma forma de você aprender a ouvir esses chamados, a entender esses chamados, porque nós somos chamados todos os dias para fazer as coisas, mas o fato da gente não entender, o fato da gente não saber se conectar com a nossa intuição, a gente passa a vida sem entender muitas coisas e elas vão passando, e a gente não faz, né? A gente acha que sei lá, era alguma coisa, é bobeira, então a gente não faz aquilo, certo? Então, essa semana eu vou falar disso, de como a gente acessar essa nossa criatividade. Vão ser lives curtinhas, 20 minutos, meia hora, não mais que isso, pra gente trocar uma ideia, falar, não sei, como que é a sua criatividade? Você sente que você tem bloqueios criativos? Você sabe o que é criatividade? Você tem dificuldade em acessar isso, em realizar os seus projetos, sonhos que você tem vontade e não consegue realizar? Muitas vezes a gente não entende o porquê isso, né? Muitas vezes a gente acredita que a gente fracassou mesmo e que aquilo não é pra gente, e a gente fica aí nesse looping, né? Então, essa semana é para isso, pra gente trocar, pra gente conversar sobre isso, trocar aí uma ideia sobre isso. E se você tem essa dificuldade, vai compartilhando aqui, coloca aqui pra mim, se você sente que você tem isso, esse bloqueio criativo, se quando você não consegue se concentrar, se você tem essa dificuldade, né, de conseguir aquietar os seus pensamentos, se você tem essa dificuldade de silenciar a sua mente, se você tem dificuldade em colocar os seus projetos num papel, se você tem dificuldade em se ouvir, em sentir, de conseguir realizar. Ou se você já conseguiu, se você consegue isso, se você tem facilidade para isso, né? Se você tem facilidade para sentir algo ali que está te chamando e você realiza. Então, o que acontece, né, com a gente? Por que a gente não dá continuidade? E hoje a gente vive, gente,
num período e numa fase, vamos dizer assim, né? Onde a gente é bombardeado o tempo todo por informação, né? A gente vive com o dia inteiro com imagens e mais imagens, e informações e mais informações. E muitas vezes a gente não consegue nem concentrar em uma. Muitas vezes eu nem sei o que eu quero fazer. Eu sei que eu tenho que fazer algo, mas eu não sei o que é isso. Porque é o dia inteiro passando coisas no meu feed, bombardeio de um monte de informação e eu nem consigo entender o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, como eu vou, e eu fico presa e perdida nisso, né? Muitas vezes me comparo, muitas vezes fico ali com aquele pensamento de que ninguém vai gostar, de que aquilo ali ninguém tá fazendo e eu também não vou fazer, enfim, passa N coisas pela nossa cabeça, né? E o que eu quero trazer hoje e nessa semana de lives, é como que a gente faz isso, como que a gente silencia a nossa mente para que a gente consiga se conectar com a nossa criatividade e que a gente realmente consiga ouvir os nossos chamados, ouvir o que a nossa intuição tá pedindo, certo? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Oiê, tudo bem? Sejam bem-vindos, viu? Então vamos lá. Em primeiro lugar, primeiro lugar, por que eu preciso me conectar com a criatividade? Por que eu preciso ser uma pessoa criativa? A criatividade, em primeiro lugar, a gente sempre associa com algo artístico, né? Com algo de desenho, com algo de design, com algo de arte, com algo de artista, né? Mas só que nós precisamos nos conectarmos com a nossa criatividade, porque tudo é criação. Nós somos uma criação. Nós somos criaturas vindas de um Criador. Então, a nossa vida, ela é criação pura. E eu preciso aprender a criar para ter uma vida. E eu tenho uma frase que eu falo sempre: vivendo uma vida criativa sem medo. Nós temos medo de criar. Nós não sabemos criar porque temos medo. Porque temos memória de frustração, memórias de medo, memórias de que nada dá certo, memórias do nosso passado e sempre pensando no futuro. Nós nunca estamos no presente, sempre estamos no passado ou estamos no futuro. Então, por que eu preciso saber criar? Por que eu preciso me conectar com a minha criatividade para viver? Porque quando você está conectado com a sua criatividade, você consegue elaborar. Você passa de ser um ser reptiliano que vive na reação e começa a viver com criação, a criar, a conseguir elaborar as suas emoções e os seus sentimentos. Coisa que nós não sabemos fazer, porque não fomos ensinados. Porque a gente vive em um mundo onde isso é escondido, onde isso é negligenciado, para que eu seja instrumento e marionete de um sistema, né? Então, você não pode saber pensar, porque se você souber pensar, você descobre os segredos do universo, você descobre toda a forma de se conectar e de conseguir ter uma vida criativa, de você conseguir ter uma vida criativa sem medo, sem eu ter esse medo de me conectar com o divino, né? Sem eu ter medo de acreditar que eu vivo sob as regras e... Oiê! Miga, nunca tá atrasado, tá sempre na hora certa. Então, para eu não viver sempre sob o medo de que se eu fizer algo, eu vou ser castigado pelo divino. Se eu se eu pensar demais, se eu me conectar, eu vou estar ultrapassando uma ordem. Entende? Então, nós precisamos da criatividade, entender a nossa criatividade
exatamente por isso, para viver uma vida criativa sem medo, aonde eu posso criar, aonde eu tenho a capacidade de elaborar o meu emocional, a minha inteligência, para eu ter uma vida fluida. O que acontece? A gente vive à base de estresse, sempre, sempre. A gente vive nessa loucura e a cada dia mais a gente vive dessa forma. Então, quanto mais em estresse eu vou vivendo, quanto mais nessa loucura eu vou vivendo, é tudo um sistema, tá? Mais doente eu vou ficando, menos criativa eu vou ficando. E uma pessoa que não acessa sua criatividade, ela vai vivendo à mercê do sistema. Ela vai vivendo ali sem pensar. Então, a gente vai vendo cada vez mais pessoas doentes, pessoas com doenças psicossomáticas, doenças dos burnouts da vida, muitas doenças mentais mesmo, né? E aí tudo isso vai sendo uma cadeia, aonde eu vou ficando doente, aonde eu vou tomando mais remédio, aonde eu vou ficando dependente de pessoas e aonde eu vou definhando. Então, o fato da criatividade, da gente conseguir acessar a nossa criatividade, é a gente conseguir estar conectado com a nossa essência, com a essência do divino. Então, o fato de hoje nós termos um sistema que quer que a gente enlouqueça, basicamente, né? Que a gente viva nesse estresse, tem que ser tudo rápido, é tudo fast, né? Então, hoje, quando você para num farol, você vê uma legião de motoboy. Você acha que... presta atenção. Não tem nada a ver com a profissão, tá? Mas vamos lá. Quanto que você acha que existe um nível de estresse numa pessoa que trabalha fazendo entregas de moto? Essa pessoa, ela não tem capacidade de pensar e de criar, porque o sistema biológico e químico dela não pensa. Quanto mais sob estresse eu vivo, menos criatividade eu tenho. Então, o sistema vai fazer de um jeito que você vai viver sob o estresse. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser muito, tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser para já, tudo tem que ser muito rápido. É um vídeo de 1 minuto que eu tenho que fazer, senão eu não vou te alcançar. Quem é que consegue raciocinar com um vídeo de 1 minuto? Você nem entende aquilo ali que a pessoa passou. Exatamente, a gente está vivendo de sobrevivência. Sobreviver. E se vocês forem pesquisar a escala de Maslow, é o primeiro degrau, sobrevivência. E a gente nunca consegue subir de patamar, porque a gente só vive aqui para sobreviver, para comer, dormir, comprar um celular e ficar nele. E eu vou vivendo nesse looping, eu não saio disso. Eu acordo, eu tomo café, eu vou trabalhar, eu sofro uma carga de estresse no meu trabalho, porque eu já chego estressada, eu almoço meio-dia, eu tenho ali 1 hora que eu nem consigo engolir direito essa comida, eu passo mais uma tarde de estresse, eu não sinto uma energia solar, eu não vejo um pôr do sol, eu não contemplo, eu não faço nada, eu saio com aquela carga de estresse do meu trabalho, eu pego trânsito, eu vivo mais uma carga de estresse, eu chego na minha casa tarde, eu vou jantar, eu vou assistir um jornal nacional que é só tragédia e eu vou dormir. Fim. E eu entro nesse looping. E qual é o problema? Nada contra, tá? Quem vive desse jeito. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos despertar. Nós precisamos entender que o hábito leva a gente a não despertar. Dependendo dos hábitos que nós temos, a gente vive adormecido. Então, por que eu preciso ser uma pessoa criativa? Para sair desse looping que o sistema me inclui, que o sistema faz eu acreditar que a vida é só isso.
E a gente não percebe o quanto isso quimicamente. Quando eu vivo sob o estresse, eu produzo química no meu corpo. Então, o nosso corpo, ele vai entendendo, porque o nosso subconsciente, não entende que aquilo ali é bom ou ruim. Então, é como se ele não tivesse gênero, tipo, tudo para ele tá ok. Então, quando você entra num looping, a sua mente acredita que aquilo é muito bom. E a gente se vicia como um drogado. A gente é drogado. Você vicia naquela química do seu corpo. E você acredita que aquilo é que é o certo. E todas as vezes que você tenta sair daquilo ali e se conectar com uma energia mais sutil, você volta, porque aquilo é estranho, porque você nunca experimentou aquela energia sutil, aquele fluir, aquele se conectar, aquele sentir. Porque o seu corpo está viciado nessa energia, nessa química que o nosso corpo produz, né? Que é uma descarga de adrenalina e uma descarga de cortisol que a gente fica ali, ó, viciado naquilo. E a gente não sai desse looping. Então, quando eu falo de criatividade, não é para você ser artista, você pode ser artista. Mas o que é viver uma vida criativa sem medo? É você sair desse looping. É você ter um dia de descanso. Nossa, ter um dia, às vezes, de você não fazer nada. Só que a gente tá tão acostumado, tão viciado, como um drogado mesmo. O nosso corpo não é o fato de você não usar droga, de você não beber, de você não, entendeu? De você não usar crack, nada disso. Mas o nosso corpo, ele é química pura, bioquímica mesmo. E a gente se vicia nisso, nesse hábito. É isso que a Mi falou. A pessoa tá no sistema biológico de sobrevivência, a gente não sai disso. Por isso que a gente começa, mas a gente não realiza. Porque a gente só ativa a energia do começar. Então eu vou e começo. E aí eu morro no final. Por quê? Porque eu não consigo sustentar essa energia. Eu não consigo me desconectar desse medo. Nós temos memórias, né? O que é a memória? É uma foto no nosso inconsciente. Igual o nosso mapa astrológico. Quando você nasce, o céu está sob um aspecto e ele tira uma foto. Esse é o nosso mapa astrológico. As memórias no nosso subconsciente, igual aquele filminho Divertidamente, é isso. Aconteceu uma emoção, o seu cérebro, né, ali a sua mente, ela tira uma foto daquilo. E quanto mais você faz aquilo, mais ele vai tirando foto, até que ele vira um protótipo, tipo vamos pensar, um QR Code, vai. E todas as vezes que você faz aquilo, ele se conecta com aquela emoção e aquilo acontece. Então, a gente trabalha, nossa mente, ela é feita disso. Então, se você tem só emoções negativas, você vai sempre se conectar com isso. Então, para você formar emoções positivas, você tem que treinar a sua mente sempre. E você precisa de criatividade para fazer isso. Você precisa se conectar com a sua centelha, você precisa se conectar com o seu divino, com a sua intuição, com a sua inteligência. E nós vivemos em um mundo que a cada dia vai dificultar isso. Seja através da sua alimentação, seja através da vida sedentária que você leva, seja através desse menininho aqui que a gente está se falando, seja através de muitas coisas. A gente vai sempre viver, seja através das guerras, seja através de situações que vão acontecer, provocadas mesmo por... como que eu posso dizer? Provocada por... deixa
Deixa eu ver como que eu coloco isso aqui, né? Para não ser cancelado o algoritmo entender. Situações que mundialmente acontecem para você se tornar uma pessoa assim. Por exemplo, uma coisa, o consumismo, né? A cada dia ele é mais ativado. Eu preciso comprar, preciso comprar, preciso comprar, preciso comprar. E eu entro nesse looping. A cada dia eu viro uma pessoa mais consumista e muitas vezes eu nem sei por que eu tô comprando. E a gente só compra coisa inútil, que muitas vezes a gente nem precisa. Então eu acabo criando uma cadeia ali, onde eu ativa dentro de mim essa compra, então eu vou lá e compro. Aí eu nem preciso daquilo, e aí aquilo ali eu já comprei e ele vai ter uma consequência planetária no sentido de seja uma roupa, seja um plástico, seja qualquer outra coisa. Aí aquilo eu nem preciso mais, eu deixo ele ali e já vou para uma outra coisa. Eu vivo nesse looping. Automaticamente eu tenho dentro de mim esse hábito de compulsão, que eu compro e nem sei. Eu gasto todo o meu dinheiro, que eu nem tenho, e eu crio totalmente um lixo no planeta. E eu vou vivendo assim. E a gente vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo. Quando você vê, a vida passou e você não fez nada. Isso é um exemplo só para a gente entender algumas coisas nesse sentido. Como que o sistema pode transformar a gente em pessoas idiotas, né? Em como ele pode fazer a gente escravo disso. Então, quando eu me conecto com a minha criatividade, eu saio disso. Eu começo a criar um novo QR Code para mim. Eu começo a criar um novo sistema energético. Eu consigo transformar o meu DNA. Eu consigo me curar de muitas doenças que as minhas emoções criaram. Então, quando eu falo para vocês que a criatividade é importante, não é só para gente pintar mandala. Não é só pra gente, né? Então, assim, é pra gente realmente se transformar num novo ser humano, pra gente sair disso, pra gente sair desse looping que colocam a gente. Então, você precisa fazer atividades que vão te tirar desse estresse, que vão te tirar dessa energia. E o que seria isso? Existem várias formas de você fazer isso, né? De você fazer um yoga, de você fazer uma meditação, de você fazer um artesanato, de você sair desse mood de estresse, sair desta loucura, né? Desse movimento estressante biologicamente. Então, por que é importante eu ser uma pessoa criativa? Para que eu me conecte com essas energias sutis e eu comece a criar, co-criar e manifestar. Eu começo, mas eu não realizo, porque no meio do caminho eu me encontro com esses hábitos, eu me encontro com essas crenças, eu tenho esses hábitos alimentares que a minha energia não sustenta ficar nisso. Qualquer coisa me impede porque eu tenho uma memória frustrada, uma memória onde as minhas emoções não são de sucesso, não são de uma pessoa que pode, que consegue. Então o meu sistema biológico, ele vibra nisso e automaticamente eu nunca realizo. Eu sempre estou presa num looping. Nunca realizo, só começo e nunca realizo mesmo. Nem vou falar finalizar, porque muitas vezes é um projeto que você não precisa acabar, mas você precisa aprender a sustentar, a ficar naquela frequência. E a gente não consegue se manter nas frequências da energia, do começar, do fazer, do realizar. Eu entro, né, até mesmo às vezes por esse estresse, essa adrenalina, eu vou, não, agora eu faço. Aí você encharca o seu corpo, ali vem tudo isso, depois você vai, e aí você morre no meio do caminho. Você fica nisso a vida toda, você não sai disso. Por isso que é importante você aprender a se conectar com a sua criatividade. Aprender a se conectar com essa energia, trabalhar suas emoções e se conectar cada vez mais com a sua criatividade. Então essa semana vai servir para isso,
pra gente aprender a se conectar com a nossa criatividade, porque ela serve para isso, para fazer a gente realizar, né? Eu começo, mas eu realizo. E aí vem também aquele assunto que eu amo, que são as polaridades. Então, por que eu começo? Porque eu sei começar, eu estou numa polaridade. Mas por que eu não realizo? Porque eu não consigo fazer essa transição dessa outra polaridade, que é o Yin e o Yang. Certo? Então, essa semana... Deixa eu ver que horas são. 40 minutos de live já. Então, essa semana a gente vai falar isso, da importância de usar a criatividade, de se conectar com a criatividade. Não é para você ser, eu vou pintar mandala, eu vou ser um artista, eu vou fazer trabalhos artesanais. Não. Cada um encontra uma forma de se conectar com a criatividade. E existe N possibilidades para se conectar com a criatividade, porque a criatividade, ela é uma característica das polaridades, polaridade Yin. E a gente hoje, com o mundo que a gente vive, a gente se conecta cada vez menos com isso. Muitas pessoas aprenderam a se conectar, né? A gente vê muita gente criativa aqui mesmo nas redes sociais, pessoas que cresceram muito dentro, né, aqui do digital. Então, a gente precisa aprender a acessar isso e não viver só sob esse estresse, essa loucura, porque a partir do momento em que eu estou sob um estresse, eu bloqueio a minha criatividade. Então, é por isso que tantas pessoas não conseguem se conectar. Por isso que tantas pessoas não realizam os seus projetos. É por isso que tantas pessoas têm medo, ficam travadas, frustradas. E aí compra um monte de curso, compra um monte de coisa, faz um monte de coisa e nunca sai do lugar. Nunca sai. Porque na verdade não trabalha e não modifica o seu DNA, a sua energia, a sua biologia e a sua química no corpo. Então, quando a gente fala de... A gente fez o ano passado, a Mi tá até aqui, a gente falou de óleos essenciais. A Michelle tem, né, fazia um trabalho com aromaterapia. A Edna veio falar de alimentação. A Cris veio falar de astrologia, porque tudo isso influencia a gente. Então, se eu como um monte de doce, a minha glicose tá lá em cima. E eu não tenho a capacidade de elaborar um pensamento. Então, a gente precisa entender isso. Como que funciona o nosso corpo para a gente conseguir acessar a nossa criatividade. Não é para pintar mandala, é para você criar uma vida diferente. Para você sustentar essa energia. Por que tantas pessoas começam e param? Nem elas entendem, né? Então é isso. Essa semana eu vou trazer formas de se conectar com a nossa criatividade. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu vou liberar as lives no YouTube no final de semana. No final de semana não vamos ter live, então eu vou subir essas lives dessa semana somente no final de semana lá no meu canal no YouTube. Mas eu vou divulgar depois por aqui. Certo? Mi, obrigada sempre, miga. Esse projeto é nosso, né? Certo? É isso. Então, amanhã, meio-dia, mais uma live, como se conectar com a sua criatividade. Um grande beijo, fiquem com Deus, aproveitem a tarde de vocês e vamos que vamos, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus.